Você sabe como as pessoas aprendem? O meu nome é Alessandro Sassi da Silva, eu sou especialista em gestão estratégica de pessoas e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como as pessoas aprendem. Existem duas linhas de estudo que buscam compreender um pouquinho melhor como que funciona o processo de aprendizagem para as pessoas de uma forma geral. A primeira delas é a pedagogia. Ela vai estudar como que as crianças e os jovens aprendem, o que motiva o aprendizado dele, quais são as melhores técnicas e estratégias para que essas crianças e esse público aprenda melhor. A segunda linha é a andragogia. A andragogia ela vai focar o estudo em como que funciona o processo de aprendizado de adultos. O que esses adultos têm mais interesse, quais são as estratégias e as atividades que são melhores aproveitadas por esse público adulto para que o aprendizado efetivamente aconteça nesse público, já que são públicos distintos, eles têm formas distintas de aprender. No vídeo de hoje, a gente vai focar o nosso estudo e o nosso comentário no trabalho do psiquiatra americano chamado William Glasser. Ele viveu até 2013 e desenvolveu uma teoria que a gente pode conhecer popularmente como a pirâmide do aprendizado. E a gente vai comentar um pouquinho quais são os níveis dessa pirâmide e quais são as situações que acontecem de aprendizado dentro de cada nível. A ideia dele era de que o professor ou a pessoa que está ensinando é um facilitador, ela vai auxiliar a pessoa ou o aprendiz a descobrir o seu conhecimento. Então ela não vai ser visto como uma pessoa que detém o conhecimento e transmite o conhecimento para outra pessoa, seja criança ou seja adulto. Tá? Então a gente vai levar isso em conta também. Aqui do lado a gente vai colocar uma pirâmide, então, que a gente vai começar a comentar da forma como as pessoas menos aprendem para a forma como as pessoas mais aprendem. É importante que você tenha em mente que não é porque é uma forma que a pessoa menos aprende que ela não vai ser relevante, então a gente não pode abrir mão simplesmente dela. É importante causar um efeito de ligação entre uma forma de aprendizado e outra, até porque aí a gente vai ter uma capacidade maior de fazer com que as pessoas absorvam o conteúdo da orientação, do treinamento que você precisa passar. Então é importante usar as várias estratégias que a gente vai comentar aqui para que o aprendizado seja efetivo, né, e dê o resultado aí e as pessoas tenham um bom aproveitamento. A forma como a gente aprende, né, de todas as formas como a gente aprende, 10% desse aprendizado vem da leitura. Tá? Isso não quer dizer que ler seja ruim, ler é muito bom. Portanto, o que a gente tem que levar em conta é que apenas 10% do aprendizado vem da leitura. Quer dizer, eu não posso considerar a leitura de uma forma isolada, né, como sendo a resolução de todos os problemas dentro da organização. 20% do aprendizado acontece quando as pessoas ouvem algo, né, que é algo que é interessante para elas, que tá sendo transmitido na linguagem que elas entendem. 30% do aprendizado acontece quando as pessoas observam alguma determinada ação, ou assistem um vídeo, ou assistem um filme, assistem uma demonstração de alguma coisa. Então elas aprendem, né, o aprendizado dela vai absorver 30% daquele conteúdo. 50% do aprendizado de uma pessoa é quando ela vê algo e ouve ao mesmo tempo. Por isso que é importante, na hora aí de você elaborar o seu treinamento, né, pensar no material gráfico, por exemplo, né, para que você projete um slide, uma apresentação e ao mesmo tempo ir traduzindo aquilo que está no conteúdo dessa apresentação. Basicamente, sim, muito parecido com o que eu estou fazendo aqui. Você está vendo a pirâmide aqui do lado, tem todas as informações que você precisa e eu estou explicando, estou traduzindo essas informações e dando mais informações, na verdade, para vocês do que apenas aquilo que está escrito. Né? Então, 50% do aprendizado dessas pessoas vem quando elas acontece quando elas ouvem e quando elas enxergam algo, isso simultaneamente. Se tiver alguém para ilustrar, para passar informação e tirar dúvida, esse aprendizado aí vai ser potencializado. 70% do aprendizado acontece quando as pessoas trocam informações entre si, quando elas discutem sobre determinado assunto, quando elas se comunicam, quando elas tratam daquilo que está sendo estudado. Se você for pensar aí como uma estratégia de treinamento, né, em determinado momento do seu treinamento seria interessante que você parasse, né, e fizesse com que as pessoas discutissem sobre o que elas entenderam do conteúdo do treinamento até aquele momento. Isso vai fazer com que a troca de experiências e de entendimento entre elas seja grande e vai facilitar aí, é uma boa estratégia na hora de você criar o seu treinamento, né, e fazer com que as pessoas retenham o conteúdo dele. Então 70% do treinamento acontece quando as pessoas se comunicam, trocam informações, discutem entre elas.
80% do treinamento acontece, 80% do conteúdo ele é aprendido, é absorvido quando as pessoas fazem uma atividade, ou seja, você passa determinado conteúdo, explica, mostra vídeo para ilustrar, para reforçar o conteúdo, mas 80% do aprendizado dessas pessoas vai estar focado quando elas pegam esse conteúdo e começam a exercitar na prática, né? Se elas pudessem fazer um teste ali, montar um determinado atividade, ou de repente você tem um equipamento, uma máquina, um instrumento novo que você quer que elas aprendam a utilizar, você pode pedir que elas demonstrem o que elas entenderam, faz com que elas façam um test drive, digamos assim, nesse equipamento, nessa ferramenta, né? Que elas peguem, que elas manuseiem, mas elas têm que usar a mão. Então, isso tudo vai fazer com que o aprendizado dela, né? Tudo que foi passado no aprendizado, essas pessoas consigam absorver cerca de 80% disso. Então, a parte prática dentro de qualquer treinamento é muito importante, tá? É um dos focos principais. Não basta a gente ter só teoria, não basta ter alguém ensinando, não basta ter material para as pessoas lerem, né? É importante que elas consigam efetivamente fazer uma atividade prática aí para melhorar a qualidade da absorção do conteúdo dessas pessoas, ou seja, vai melhorar o aprendizado. E agora, 95% do aprendizado dessas pessoas acontece quando elas ensinam outras pessoas. Olha que legal. Se a gente pegar o conteúdo aí de um treinamento, né, que você ministrou, você pode usar como uma estratégia aí de fixação do conteúdo, pedir que essas pessoas, né, ensinem um outro colega. Isso é uma forma de você multiplicar o conteúdo que foi passado nesse treinamento em toda a sua organização. Além do mais, vai desenvolver uma série de habilidades nessa pessoa que tem a tarefa de explicar para outra pessoa que não conhece o conteúdo, né, que ela acabou de ter. Então ela vai ter um desenvolvimento aí bem grande em várias áreas e vai fixar até 95% do conteúdo do treinamento. Então veja só, essa piramidezinha aqui é uma coisa bem simples, né? Ela foi baseada aí na teoria desse psiquiatra americano que a gente já comentou, William Glasser. Ela pode ser um grande guia para você elaborar uma boa estratégia aí de treinamento, desenvolvimento, de orientação para as pessoas aí na sua organização. Embora essa pirâmide ela tenha sido desenvolvida para ser aplicada num contexto escolar, com crianças em idade escolar, ela pode muito bem ser transferida, né, ser pegada essas dicas, essas ideias aí, e você desenvolver, inserir e implementar na sua organização como uma forma de potencializar e melhorar a qualidade do aprendizado das pessoas que trabalham na sua organização. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui embaixo no canal. Toda semana vai ter um vídeo novo, sempre falando sobre gestão de pessoas. E se você tiver alguma dúvida, crítica, sugestão ou quiser saber mais sobre algum assunto, comenta aqui embaixo que a gente vai produzindo material e vai tentar te ajudar da melhor forma possível. Muito obrigado!